seus olhos para juntos falarmos com Deus e estudarmos a sua palavra. Oremos. Eterno Deus, querido Pai, nesse momento vamos estudar a sua palavra e queremos que o seu Santo Espírito nos guie, nos oriente, nos dê discernimento da sua palavra e fortaleça a nossa fé. Que cada pessoa que está participando desse culto, por favor, seja abençoado de uma maneira extraordinária. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Muito bem, convido que vocês abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 8. O nosso tema de estudo está no versículo 1. Diz assim, Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Hoje eu quero falar com vocês com relação ao sétimo selo. Talvez alguém se pergunte e diga aí, mas pastor, selo, do que trata? O que são esses selos? Eu vou lhe explicar de uma maneira simples e prática da seguinte maneira. No livro de Apocalipse existem 7 selos. Na verdade, o número 7 aparece em vários lugares. 7 trombetas, 7 trovões, 7 selos, 7 igrejas, enfim. Mas os 7 selos falam de 7 períodos ao longo da história, desde a época dos apóstolos até a volta de Cristo Jesus. E em cada um desses períodos acontecem eventos importantes que a igreja precisa saber. Resumindo, mais uma vez, os 7 selos são 7 períodos na história, desde a época dos apóstolos até a volta de Cristo Jesus. Em cada período acontece algum evento importante e que a igreja precisa saber. E o sétimo selo, de maneira específica, tem que ver com a volta de Cristo Jesus. É o último, é o encerramento da história desse mundo. Agora, o texto bíblico diz aqui o seguinte, e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Quando se abre o sétimo selo, e já lhes disse, o sétimo selo tem que ver com o momento da volta de Jesus. Quando se abre então o sétimo selo, acontece um silêncio. E aonde é que acontece esse silêncio? Na terra? Não. O silêncio acontece aonde? Lá no céu. A pergunta é, por que vai acontecer um silêncio lá no céu? O que vai acontecer? E por que tem que ser por meia hora necessariamente? Por que não por uma hora? Para entendermos aquilo que está falando aqui, Apocalipse capítulo 8, versículo 1, precisamos entender um pouquinho de como que é o céu. Te pergunto, como você acha que é o céu? Será que é um lugar triste, silencioso, desanimado? Ou você acha que o céu é um lugar alegre, animado, onde está Deus, todos os anjos, enfim? Como você acha que é o céu? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 5. Vamos ler aqui o versículo 10 e 11. Na verdade, vamos ler o versículo 11 e 12, para você entender um pouquinho de como que é o céu. Se você ler Apocalipse o capítulo 4 e o capítulo 5, é uma visão que teve o apóstolo João do trono de Deus, lá no santuário celestial. Ele vai descrever como que é lá onde está o trono de Deus, onde estão os seres celestiais, enfim. Então, descrevendo isso, você vai ter uma noção de como que é o céu. Diz assim em Apocalipse capítulo 7, versículo 11 e 12. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto, digno é de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra e a glória e ações de graças. Queridos irmãos, aqui quando João ele vê, e ele diz em primeiro lugar aqui está o trono de Deus, mas ao redor do trono de Deus diz que tem milhares e milhares e milhares de quê? De anjos, seres celestiais. Ali também diz que estão aí as criaturas, que têm aparência de animais. Quem são essas criaturas? São os querubins e os serafins, que são os comandantes do exército celestial. Eles estão presentes aqui. Agora,
o que eles fazem? Se você lê no versículo 12, diz: eles cantam e louvam a Deus e dizem: digno é o Cordeiro que foi morto, digno ele é de receber poder, riqueza, honra, glória, louvor. Ou seja, lá no céu, queridos irmãos, é um lugar alegre. Os anjos não se cansam de louvar a Deus, porque Deus é um Deus de amor, um Deus criador. Milhões e milhões de criaturas estão na presença do Deus criador. Então, nesse sentido, queridos amigos, o céu não é um lugar triste, apagado, silencioso, não. O céu é um lugar de alegria, o céu é um lugar de felicidade, porque ali está Deus e todo o exército celestial. Amém? Agora, mas quando a gente volta aqui para Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, diz que vai ter um silêncio lá no céu. Por que vai ter um silêncio? O que vai acontecer? A resposta está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, o versículo 31. Você vai ficar surpreso com aquilo que está escrito aí. Mateus, capítulo 25, vamos ler o versículo 30, deixa eu ver aqui o 31, isso mesmo. Mateus, capítulo 25, versículo 31. Diz o seguinte, olha aqui. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Te pergunto, com quantos anjos é que Deus vem? Aqui diz, olha, quando o Filho do Homem se assentar e vier na sua glória, e quantos anjos com ele? A minha Bíblia diz que todos os anjos vêm juntamente com ele. Ou seja, queridos irmãos, amigos, a volta de Cristo Jesus é um evento único, maravilhoso, glorioso na história do universo. Esse evento é tão importante que todos os anjos virão junto com Cristo Jesus. Em outras palavras, lá no céu fica quem? Lá não fica ninguém, o céu fica vazio. Por quê? Porque todo o exército celestial está onde? Está junto com Cristo aqui para levar os salvos para o céu. Amém? Por isso que aqui em Apocalipse capítulo 8, ali diz, olha, quando se abre o sétimo selo, quando acontece a segunda vinda de Jesus, haverá um silêncio lá no céu. Um silêncio, porque, já vimos aqui, porque todos os anjos virão aqui juntamente com Jesus na sua vinda. Agora, eu quero responder outra questão com relação a esse versículo. Disse que o silêncio seria por quanto tempo? Por meia hora. Como assim por meia hora? Para entender o que significa essa meia hora, a gente tem que ir para estudar as profecias da seguinte maneira. No livro de Apocalipse, existem alguns períodos de tempo, por exemplo, 42 meses, tempos de metade de um tempo, 1260 dias, enfim. Não fala de meses literais nem de dias literais. Na verdade, nas profecias, vocês sabem muito bem disso, que um dia equivale a quanto? A um ano. Quando está falando de 1260 dias, está falando de 1260 anos. Só que, quando a gente vai para o versículo 1 do capítulo 8, ali não está falando de dias, ali está falando de horas. Ou seja, em tempos proféticos, meia hora tem um símbolo, representa alguma coisa. E para entender melhor essa questão, a gente precisamos comparar o seguinte. Vamos comparar, na verdade, tem duas maneiras de a gente computar o tempo. A gente computa o tempo através dos dias e através das horas. E a gente vai fazer uma comparação para a gente entender a quanto é que equivale uma meia hora. Assim, falando de profecias. Por exemplo, quantos dias existe? O tempo computado em dias são quantos? Você sabe, né? O dia tem, assim, no nosso calendário, quantos dias? O ano. O ano está composto por 365 dias, no nosso calendário. Mas no calendário bíblico, o ano não tem 365 dias, tem apenas 360. Cada mês tinha 30 dias. 12 por 3 é 360 dias. Isso é falando aqui nos termos bíblicos. Porque o nosso calendário que nós usamos já é totalmente diferente.
O nosso calendário, por exemplo, cada mês tem 30, alguns têm 31 dias, enfim. Mas no calendário bíblico, cada mês tem 30 dias e o ano 360. Então, o tempo computado em dias são 360. E quando computamos o tempo em horas, quantas horas é o máximo de tempo? Você sabe, né? A gente fala, né, 24 horas, que o dia tem 24 horas. Não tem 25, nem 23. O dia tem quantas horas? 24 horas. Tá bom? Então, vamos comparar o tempo de dias e de horas para a gente ver a quanto é que equivale meia hora profética, de acordo aqui a palavra de Deus. 360 dias equivalem a 24 horas. Esse é o máximo de tempo. Tá? 360 dias equivalem a 24 horas. Qual é a metade de 360? 180. Qual é a metade aqui de 24? 12. Ou seja, 12 horas equivalem a 180 dias. Qual é a metade de 180? 90. E qual é a metade de 12? 6. Ou seja, 6 horas equivalem a quê? A 90 dias. Agora, qual é a metade de 90? 45. Qual é a metade de 6? 3. Ou seja, 3 horas equivalem a 45 dias. Agora, 3 não tem metade, mas a gente vamos fazer o seguinte. 45 entre 3, quanto é? 15. E 3, a gente divide entre 3. 3 entre 3, 1. Ou seja, 1 hora equivale a 15 dias. Isso é falando aí no termo bíblico das profecias. 1 hora equivale a 15 dias. E meia hora equivale a quantos dias? Obviamente, meia hora deve equivaler então a metade de 15 é quanto? 7,5. Meia hora equivale a 7 dias e meio. Em outras palavras, queridos amigos, irmãos, o silêncio que vai acontecer lá no céu quando Jesus voltar por segunda vez é um silêncio que vai durar 7 dias e meio. Só que tem um pequeno detalhe. Na verdade, não é 7 dias e meio. São apenas 7 dias. Sabem por quê? Porque aqui na parte final do versículo 1 diz o seguinte: o silêncio não disse que é por meia hora. Se você lê com atenção, diz por quase meia hora. Não é meia hora. E quando é que a gente usa a palavra quase? Usamos essa palavra quando está faltando um pouquinho ou é um pouquinho a menos. Tá? Por exemplo, eu estou aqui, vamos fazer de conta que eu tenho R$9,90. Eu digo, né, eu tenho quase R$10. Por que quase? Porque faltou só um tantinho e já fazia 10. Então, quando está falando aqui, diz que ele era por quase meia hora, é que está falando que é um pouquinho menos. E se meia hora equivale a 7 dias e meio, então é 7 dias e meio menos um pouquinho. 7 dias. O silêncio no céu, na volta de Cristo Jesus, será por 7 dias. Agora você pode se perguntar, mas por que a volta de Jesus vai demorar 7 dias? Queridos irmãos, amigos, na verdade, se Deus quiser, isso podia levar apenas minutos ou até segundos. Para Deus não existe nada impossível. Mas a volta de Jesus, meus irmãos, ou pelo menos a nossa viagem até a Nova Jerusalém, demorará 7 dias porque tem um propósito especial. Qual é esse propósito? Eu chamo assim as nossas viagens, uma viagem especial de comemoração da nossa grande batalha, do nosso grande triunfo como filhos de Deus. Quando eu fazia ensino médio, eu lembro, por exemplo, que havia um costume lá no meu país, lá no Peru, a gente tem um costume de ter uma viagem especial. Por exemplo, a gente entrou no ensino médio, começamos a estudar, e no final, no último ano do ensino médio, já para se despedir dos colegas, para comemorar assim a vitória de ter chegado até o final, tem uma viagem especial. Obviamente, antes já teve que a pessoa economizar, enfim, mas você faz uma viagem especial, geralmente vão a algum lugar turístico,
às vezes, dependendo do recurso, as pessoas viajam para outro país, passam aí alguns dias aí comemorando a vitória com seus colegas, com seus amigos. Isso é o costume. Eu percebi que aqui no Brasil também as pessoas têm esse costume de comemorar quando já chegaram assim no final de uma jornada, de alguns estudos, enfim, uma viagem especial. E ali comemora e tem momentos especiais. A mesma coisa é aquilo que Deus está preparando para seus filhos. Essa viagem que vai demorar 7 dias é porque teremos uma viagem especial para comemorar a nossa vitória, o triunfo que Deus nos dá. E essa comemoração será uma viagem especial que vai demorar por 7 dias. E é sobre isso que eu quero agora falar alguns detalhes para vocês. Eu tenho aqui, na minha mão eu tenho aqui o livro que se chama Primeiros Escritos. Nesse livro, Primeiros Escritos, descreve alguns detalhes de como que vai ser essa viagem. Eu quero ler para vocês aquilo que está nas páginas, deixa eu ver. Na verdade, todo o primeiro capítulo é muito importante, mas especificamente fala a partir na página 16, ali fala sobre essa viagem que vamos ter rumo ao céu. Diz aqui, ó. Na parte um pouquinho antes fala sobre a ressurreição. Quando Jesus vem por segunda vez, vocês sabem que você vai tocar a trombeta e quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão e juntamente com os vivos que estamos ali seremos arrebatados para nos encontrarmos com Jesus nos ares. O que acontece depois disso? Disse aqui na página 16, livro Primeiros Escritos. Todos nós, os vivos e aqueles que acabaram de ressuscitar, todos nós entramos na nuvem. E estivemos 7 dias ascendendo ou viajando para o mar de vidro. Olha, quando Jesus disse, então chegou, entramos na nuvem, mas demoramos quanto tempo para chegar lá na Nova Jerusalém? Demoramos, disse, 7 dias. Por quê? Olha, ela está falando desse momento. Do momento que está falando aí Apocalipse capítulo 8, versículo 1, o silêncio de meia hora. Só que em lugar dela usar o termo meia hora, ela diz, não, por 7 dias fomos viajando, ascendendo até o mar de vidro. Por quê e para quê? Eu te convido que você participe das nossas séries que estamos tendo de estudos. Já falamos sobre, por exemplo, sobre o santuário, vamos estudar agora sobre as profecias de Mateus 24, vamos estudar sobre as parábolas, tem outra série que eu estou preparando sobre os 3 Elias, enfim, temas importantes sobre a profecia. E quando estudamos sobre o santuário, quem participou deve lembrar, falamos sobre a parábola da ovelha perdida. E essa parábola da ovelha perdida, na verdade, representa o plano de redenção, como que Jesus faz para resgatar esse mundo. Porque essa ovelha perdida está falando desse mundo que se perdeu. Assim como existe esse mundo, existe também outros mundos que Deus criou. A parábola ensina isso. Agora, na parábola diz que quantas ovelhas se perderam? Apenas uma. Está falando do mundo, do nosso planeta que se perdeu. As outras criaturas que Deus tem, os outros seres que estão em outros mundos, eles não pecaram. Eles continuaram no aprisco. Agora, Jesus disse, eu sou o bom pastor. E como pastor, o que Jesus fez? Deixou o universo e veio procurar o quê? Essa ovelha perdida. Jesus veio nos procurar e ele deu sua própria vida para nos encontrar. E lá na cruz, ele conseguiu nos resgatar. Só que a parábola diz que depois que o pastor encontrou a ovelha, a coloca nos seus ombros e a leva de volta para onde? Para o aprisco. E quando chega no aprisco, acontece o quê? Acontece uma festa, uma comemoração, porque a ovelha está de volta. Disse que se chama os vizinhos, amigos, e junto com todas as ovelhas, enfim, se comemora que agora a ovelha estava perdida, agora está no aprisco. Agora, de acordo com essa parábola, Jesus nos encontrou, nos colocou nos seus ombros. Mas essa parábola não chegou ao fim ainda. Essa parábola irá se cumprir, porque nós ainda não fomos levados de volta para o aprisco.
o pastor nos encontrou. Mas falta esse momento que esse mundo vai fazer parte novamente do aprisco. Falta o momento onde vai ter essa comemoração. Agora, quando é que a gente volta para o aprisco e se tem essa comemoração? É justamente nesse momento aqui. Esses 7 dias. Durante esses 7 dias, vamos viajar conhecendo os outros mundos que Deus criou. Vamos conhecer as outras criaturas, as outras ovelhas que fazem parte do aprisco celestial. Será uma viagem impressionante. Te pergunto nessa noite, qual seria o país ou o lugar que você gostaria de conhecer? Muita gente gostaria de conhecer, por exemplo, Israel, a Terra Santa. Outras pessoas gostariam de conhecer lá Estados Unidos, a Estátua da Liberdade. Outras pessoas gostariam de conhecer Machu Picchu aqui na América do Sul. Enfim, nesse mundo tem lugares bonitos, lugares maravilhosos. Mas sabem, existem lugares mais bonitos que não estão nesse mundo. Estão nos outros mundos que Deus criou. Imagine as maravilhas que tem nos outros planetas que Deus criou. Nós vamos conhecer esses lugares. Durante uma semana, estaremos visitando esses lugares, essas criaturas. E por quê? Deus prepara essa viagem para nós como uma viagem de comemoração pela grande vitória que tivemos aqui na Terra. Deus quer que você e eu estejamos lá junto com a nossa família. Não deixe que as coisas desse mundo talvez façam que você perca esse sonho, esse desejo, esse privilégio de você participar dessa viagem. É o presente que Deus dá para seu povo, os remidos. Uma viagem de 7 dias. Sabe o que acontece depois? Disse aqui, ó. Depois então de ter essa viagem de 7 dias, chegamos então, disse aqui, ao Mar de Vidro, onde Jesus trouxe as coroas. Por que coroas? Lembra aquilo que o apóstolo Paulo falou na sua segunda carta a Timóteo? Ele disse, olha, eis que eu já estou para ser sacrificado, eu vou morrer, sei que meu dia está chegando. Mas ele disse, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E que mais disse? Agora eu sei que a minha coroa da justiça está me aguardando, a qual o Senhor Deus, reto juiz, me dará naquele dia. Mas não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Ou seja, Paulo sabia que ia ter um momento quando Jesus ia colocar as coroas em todos os salvos que seriam vitoriosos. E esse momento acontece na hora que a gente chega na Nova Jerusalém. Aí vamos receber essas coroas de glória, símbolo da nossa vitória. E aí acontece o seguinte, além disso, além de recebermos, disse aqui, as nossas coroas de ouro, recebemos também, disse, harpas de ouro e palmas de vitória. E ali, sobre o mar de vidro, os 144.000, os salvos que foram para o céu, assim, sem passar pela morte, juntamente com aqueles que acabaram de ressuscitar, diz, ficamos em quadrado perfeito. Alguns, disse, tinham algumas coroas mais brilhantes do que outras, outras nem tanto. Algumas coroas pareciam que estavam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Mas todos estavam perfeitamente satisfeitos com a sua coroa. Veja, eu gosto muito dessa parte aqui, porque além de recebermos a coroa, receberemos as harpas. E eu falo para você que está ali, se por algum acaso você não sabe tocar nenhum instrumento musical, pelo menos a harpa você vai tocar quando você for para o céu. Todos receberemos esse dom, essa habilidade. E outra parte que me chama a atenção é que todas as coroas, todos tinham coroas e todos estavam, havia algumas coroas que brilhavam mais do que outras. E isso era porque algumas coroas tinham mais estrelas do que outras. Ou seja, as coroas têm estrelas. E sabe por que algumas coroas têm mais estrelas do que outras? Essas coroas representam as pessoas que levamos para Cristo. Representam aí as pessoas que nós levamos aos pés de Cristo através dos estudos bíblicos, do trabalho missionário, enfim. Por que algumas têm mais estrelas, algumas coroas? Porque tem gente que se destaca nesse mundo.
Tem pessoas que foram muito missionários, levaram muitas pessoas para Cristo. Outros nem tanto, levaram poucos. Outros mais, enfim. Mas aqui não há competição. Aqui, na verdade, existe missão. Deus quer que a gente compartilhe o Evangelho. Mas o que me chama a atenção é que não havia nenhuma coroa que não tivesse estrelas. Todas as coroas tinham estrelas. Aqui nós temos uma grande responsabilidade. Alguns pensam que não é necessário, nem todo mundo tem que pregar o Evangelho. Eu não sou chamado talvez para isso. Não. A pregação do Evangelho, levar pessoas para Cristo, é trabalho de todos os salvos. Nenhum salvo tem direito a cruzar os braços e dizer, olha, eu não. Todos devem trabalhar levando pessoas para Cristo. Disse mais, todos estavam aí vestidos com um glorioso manto branco, dos ombros aos pés, a glória de Cristo Jesus. Havia anjos de todos os lados e em redor de nós quando caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade. Então disse Jesus, levantou o potente e glorioso braço, segurou o portal de pérolas, fê-lo girar sobre seus luzentes gonzos e nos disse, vocês lavaram as suas vestes no meu sangue, vocês permaneceram firmes na minha verdade, vocês são dignos de entrar. E todos nós entramos e sentimos ter perfeito direito à cidade. Quem que entra na cidade santa? Quem são esses salvos? Todos aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Todos aqueles, diz, que permaneceram firmes na verdade, que não desistiram, que não apostataram, mesmo que passaram por tantas provas, tantas dificuldades, não desistiram. Permaneceram firmes na verdade de Deus. Por isso, Mateus capítulo 24 diz, olha, aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Perseverança, não abandonaram a verdade, são dignos de entrar. Eu sempre que tem Santa Ceia, eu costumo falar para os irmãos a importância de lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Porque no momento que nós fomos batizados, fomos lavados e nascemos para uma nova vida. Mas às vezes a nossa veste vai se manchando por algum pecado, por alguma queda, enfim. Mas quando participamos da Santa Ceia, e ali se apresenta, por exemplo, aí tem o pão, ali tem o suco, o pão representa o corpo de Cristo, e o suco da uva representa o quê? Representa o sangue de Cristo Jesus. Quando você participa da Santa Ceia, você está lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso que a Santa Ceia é um momento muito especial, é solene. Eu chamo assim, é como se fosse um segundo batismo. É através do momento que você restaura a sua vida, a sua comunhão com Deus. Não deixe de participar na próxima Santa Ceia na sua igreja, viu? Então, essas pessoas, que mesmo que algumas vezes mancharam as suas vestes, caíram, se levantaram, mas que sempre lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, não abandonaram a verdade, somente eles são dignos de entrar. Eles são dignos de passar os 7 dias visitando os outros mundos que Deus criou. Deus está chamando você para isso. Tem muitas coisas interessantes que eu poderia falar para vocês, mas eu vou só ler mais alguns detalhes e eu termino falando isso para vocês. Olha, que bênção, que recompensa maravilhosa que Deus está preparando para você e para mim. Disse mais, quando entramos, disse aí na Cidade Santa, ali vimos a árvore da vida. Ali também estava o trono de Deus. Do trono provinha um rio puro de água. De cada lado do rio estava a árvore da vida. De um lado do rio havia um tronco da árvore e do outro lado outro, ambos de ouro puro e transparente. Ou seja, ali está o rio da vida e aqui está um tronco aí da árvore e aqui está outro. Parecem que são dois, mas são apenas um. Ela diz aqui, ó, a princípio pensei que havia 2 árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima numa só árvore. É uma árvore com 2 troncos. Disse mais. Assim estava a árvore da vida em ambos lados do rio da vida. Seus ramos curvavam-se até o lugar em que nos achávamos. Seu fruto é, disse aqui, esplêndido.
tem o aspecto de ouro misturado com prata. É um fruto especial, irmãos. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, diz que o fruto é tão especial que esse fruto assim, nos dá, tem a capacidade de nos dar assim a vida eterna. Por isso se chama a árvore da vida. E essa árvore produz 12 frutos. Cada mês produz um fruto diferente. Essa é a árvore da vida. Não é uma árvore comum. É uma árvore muito especial. E nós vamos ter o privilégio de comer dos frutos dessa árvore. Imagina, que frutos estão ali? Quais serão os frutos dessa árvore? Vamos lá. Eu sempre que eu falo essa questão aqui nas igrejas, eu costumo aí dizer o seguinte: não sei talvez todos os frutos que estão ali, mas pelo menos eu posso ter certeza de um deles, que um desses frutos vai ser açaí. Quem mora aqui no Brasil sabe, né, que o açaí é tão bom que não pode faltar, deve estar ali. Então, olha, mas assim, vai ter 12 frutos que são frutos especiais que a gente vai desfrutar. Disse mais aqui outro parágrafo. Todos nós fomos debaixo da árvore, nos sentamos para contemplar o encanto daquele lugar. Disse mais. Depois que nos sentamos, tá? Diz aqui, tentamos nos lembrar das maiores provações que já passamos aqui na terra. Mas pareciam tão pequenas em comparação com o peso eterno da glória muito excelente que nos rodeava, que nada podemos dizer a não ser exclamar aleluia, aleluia. É muito fácil alcançar o céu. E tangemos nossas gloriosas harpas e fizemos com que as arcadas do céu reboassem. Sabem, irmãos, chegará um momento e teremos tempo de sobra para ir debaixo da árvore da vida. Quando a gente esteja debaixo da árvore, a gente vai contemplar as maravilhas, esses frutos, a árvore, a recompensa para os justos. A gente vai ver a Deus, a alegria dos salvos, um lugar onde não tem dor, não tem morte, não tem sofrimento, não tem pecado. Quando a gente esteja nesse lugar, disse, vamos tentar lembrar as nossas maiores provações que já passamos. Te pergunto nesse momento, qual é a maior provação que você está passando por causa da sua fé? Você perdeu o trabalho? Teve que abandonar o trabalho no sábado por ser fiel a Deus? Um dia, quando você esteja lá debaixo da árvore da vida, você vai se lembrar desse momento. E você vai perceber o seguinte, você vai perceber que tudo aquilo que você passou é tão pequeno, tão insignificante, diante do eterno peso da glória que está ao seu redor. Hoje, às vezes, a gente passa por problemas e pensamos, não tem mais solução. Não, desisto, nunca desista. As nossas maiores provações, dificuldades de hoje, parecerão pequenas e insignificantes diante da maravilha que é o céu. Não desista. Não troque o céu por alguma questão momentânea, às vezes por transgredir teus princípios. Seja fiel a Deus. O que mais você está passando? Lá em casa você é criticado, julgado, tua família não te entende. Às vezes teu esposo zomba de você, os filhos zombam. Qual é a maior provação que você está passando? O que você perdeu por causa do Evangelho de Cristo? O que você já sofreu, já padeceu tanto por ser fiel a Deus? Já passou fome? Talvez. Passou tantos meses desempregado, se sustentando através de cestas básicas, porque não tinha recurso. Aparecia tanta opção aí para você talvez transgredir o sábado, transgredir seus princípios, mas você se manteve fiel. Um dia tudo isso parecerá insignificante. Uma vez conversava com um amigo na igreja, o meu ancião da igreja, na verdade, e ele era taxista. E ele me disse, pastor, olha, eu trabalho aqui, eu sou taxista, mas se você soubesse como era no passado, olha, no passado eu trabalhava numa grande empresa, ganhava muito dinheiro, morava numa casa muito melhor, tinha tudo.
Mas depois que eu conheci a Cristo, eu tive que abandonar tudo isso por ser fiel a Deus. E ele me disse: pastor, olha, quando eu não estava na igreja, eu tinha todo o recurso, todo o dinheiro que eu precisava, eu não tinha minha família. Meus filhos tudo aí, cada um pelo seu caminho, uma família desestruturada. Mas quando conheci a Cristo, Ele transformou minha vida, reestruturou minha família. Hoje eu tenho que trabalhar sendo um taxista, ganho muito pouco em comparação àquilo que eu ganhava naquela empresa. Hoje moro nessa casa simples aqui, não moro na grande mansão que eu já tive um dia, mas eu sou feliz, porque eu sou fiel a Deus. Eu abandonei tudo por Jesus. Eu te pergunto nessa noite, o que você precisa abandonar por ser fiel a Jesus? Não é fácil, vai passar por necessidades, por desafios. Mas um dia, quando você esteja debaixo da árvore da vida, você vai lembrar que toda dor, toda angústia, todo sofrimento, toda necessidade que você já passou é insignificante, pequeno diante da maravilha que é o céu. Às vezes, quando a gente está aqui na terra, irmãos, a gente vê os nossos problemas como se fossem muito gigantes. É como quando você está viajando de avião. Quando você está viajando de avião e você olha para a cidade, como que é a cidade? É bem pequenininha, né? Não dá nem para ver direitinho as casas, mas é tão pequena. Por quê? Porque você está voando lá do céu. Mas se você estivesse aí dentro da cidade, você vê que a cidade é imensa. Quando nós focamos apenas as coisas terrestres, as coisas materiais, os nossos problemas são imensos. Às vezes pensamos que não tem mais solução, não tem mais saída. Mas um dia vamos olhar desde o céu. E quando a gente olhar de lá, vamos pensar e dizer: uai, mas foi tão insignificante aquilo que eu passei. Uai, mas essa prova que eu pensei que era a pior coisa da minha vida, uai, é insignificante. Deus quer que você esteja lá com o grupo dos salvos. Deus está preparando grandes bênçãos para seus filhos. Eu acho que o mais importante, na verdade, não é nem o fruto da árvore da vida, não é nem a vida eterna. Eu acho que o mais importante, queridos irmãos, amigos, será estarmos na presença do nosso Criador, do nosso Redentor Jesus Cristo. E pela eternidade adorá-lo e agradecer Ele por ter nos salvado, por ter nos remido. É isso que está falando do Apocalipse 8:1. A importância quando se abre o sétimo selo. É o momento quando, meus irmãos, começa a recompensa dos justos. Vale a pena ser um homem ou uma mulher fiel. Não desista dos seus princípios. Não troque a sua fidelidade, os seus princípios, por coisas terrestres. As coisas materiais desse mundo acabarão. Mas as coisas que Deus está criando lá no céu são coisas eternas, são maravilhas. Deus está criando para você. Por favor, com todo o meu coração falo para vocês, não troque o céu por um pedaço da terra. O céu vale muito. Tudo que temos nessa terra é insignificante. Que você esteja no grupo dos salvos. Amém? Você gostaria de falar nessa noite, falar assim para Deus: Senhor, não desista de mim, por favor. Às vezes eu passo por problemas muito sérios, muito difíceis, que dá vontade de desistir. Mas não desistas de mim, por favor. Você gostaria de falar isso para Deus? Você gostaria de falar para Deus para que Ele fortaleça a tua fé? E Deus te abençoe. Então vamos fazer uma oração. Eterno Deus, querido Pai, o céu é um lugar perfeito. E as coisas que o Senhor está preparando para nós são maravilhosas. Por favor, querido Pai, que a pessoa que está ouvindo essa mensagem esteja no grupo das pessoas que vão passar 7 dias visitando os outros mundos. Que esse teu filho, tua filha, Senhor, esteja no grupo de pessoas que vão receber a coroa da vitória. Que esse teu filho, tua filha, Senhor, toque a sua harpa para te adorar junto com os salvos. Passamos, Senhor, por muitos problemas, que às vezes queremos desistir, mas nos segure, Pai. Não permita que a nossa fé falte. Nos ajude a permanecer firme nos teus caminhos. Suplicamos humildemente em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço.